Êxodo 12, por favor. Todos acharam? Versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais ou verga e nas vigas superiores da porta da casa nas quais vocês comerão o animal. Naquele mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, tudo. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Amém? Amados, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nós estamos no mês de abril, hoje é dia 12, não é isso? O animal deveria ser separado no dia 10 e ser sacrificado no dia 14, ao pôr do sol. Então, daqui a 2 dias, na verdade, seria a Páscoa, correto? Muito bem. Esse animal tinha que ser macho. Tinha que ser macho. O sangue dele deveria ser colocado na verga da porta. Por que isso? Porque aquela casa seria marcada do lado externo com o sangue do cordeiro. Hoje nós entendemos, eu quero sair desse texto, eu não quero dar muitas explicações sobre ele, até porque a igreja já cansou de ter explicação sobre esse texto. Mas eu quero mostrar hoje uma coisa mais aprofundada, voltada para Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Hoje nós temos Jesus. Por que mês de abril? Porque o nome do mês de abril tem o nome de abril, porque é abril iniciar. Amém? É o início do mês. O cordeiro foi separado. Vamos transfigurar tudo para Jesus. Que cordeiro é esse? Jesus. Todos devem comer. Ele disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Amém? Pão e vinho, que ele disse. O sangue do cordeiro deve estar na verga da porta. Isso significa na entrada, onde todos possam ver, do lado de fora da casa. Amém? O que significa isso? Significa que todos que passarem na porta da sua casa deverão dizer: ali tem crente, porque eles sabem que sobre a tua casa, a minha casa, repousa o sangue de Jesus. Amém? Prestem bem atenção no que eu quero dizer para vocês. Vocês sabem qual era a única diferença do povo de Israel no dia 14 de abril, naquele dia, para o povo do Egito? A única diferença era o sangue na porta.
porque não havia nenhuma coisa especial no povo de Israel. O povo de Israel não era o povo mais poderoso da terra, não era. Muito pelo contrário, era o povo, um dos menores povos da terra naquela época. Era uma nação fraca, escrava, de origem escrava, pobre, frágil, debilitada. Quem é você? Frágil, debilitado, deficiente, sem grandes qualificações, porém, Ele te escolheu. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que decidimos por Ele, foi Ele que decidiu por nós, foi Ele que nos escolheu. Por que isso? Eu não sei. Porque pergunta para você hoje aqui, pergunta-se hoje à noite aqui, Jesus, seja honesto, por que o Senhor me escolheu? Porque tem dois textos na Bíblia que deixa bem claro. Um texto diz assim: porque não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vás e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então preste bem atenção num detalhe importante. Não, ninguém aqui está aqui hoje porque decidiu estar ou escolheu estar. Você está aqui hoje porque Ele te trouxe aqui e porque Ele quer te falar alguma coisa que você precisa ouvir. E o que você mais precisa ouvir não é que existe uma igreja aqui, uma igreja ali, uma denominação acolá, mas existe um Cristo que te escolheu e passou o sangue dele na tua vida para consagrar você a Ele, para que Ele possa separar você do resto da humanidade. Você está entendendo? Você está separado do resto da humanidade, não é porque você é bonzinho ou porque você é uma pessoa muito maravilhosa. Você está separado do resto da humanidade porque Jesus decidiu passar o sangue dele na tua vida. Amém? E nós precisamos ter consciência. Agora preste atenção. O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Vocês sabem? Abram a Bíblia de vocês devagar. Eu vou ler para que não percamos tempo. Mas no Salmo 105, versículo 37. Diz assim: e ele tirou de lá Israel e saiu cheio de prata, ouro, não havia nas suas tribos quem maquejasse ou manquejasse. Em outras traduções, não sei se você tem ela aí, diz assim: e dentre eles não havia enfermos. Alguém tem uma tradução que diga enfermo? Você tem, alguém tem, já tem então enfermo. O que significa isso? Agora eu quero que vocês me expliquem. Uma nação que tinha uma péssima alimentação, uma nação que era escrava, uma nação que não tinha o direito de ter um mínimo de conforto, sai do meio da escravidão, é liberto do meio da escravidão, sem doença, sem um enfermo sendo carregado. Explica isso. Quando foi que eles foram curados? Quando foi que eles receberam essa dádiva? Todos estavam animados e vivos e carregavam de forma saudável o ouro e a prata que eles tiraram do Egito. Sabe por quê? Porque eles comeram do Cordeiro de Deus. Porque eles receberam a saúde que veio de Deus. Eles receberam a libertação que veio de Deus. Agora eu pergunto para você, no Novo Testamento, quem é o nosso Cordeiro?
Cristo, amém? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Mas olha só, presta atenção, aos israelitas pertence a lei, os estatutos, os mandamentos, Moisés, o direito de servir a Deus com sacrifício, tudo isso pertence a Israel. E o que nos pertence, o que pertence à igreja? O que pertence à igreja, amados? Eu pergunto para você, o que pertence à igreja? Você quer saber o que pertence à igreja? Cristo. A única coisa que nos pertence é Cristo Jesus. E a partir do momento que nós temos Cristo, passamos a ter direito do culto. Passamos a ter direito de adorar e de entrar na presença de Deus, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa o quê? Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é a nossa libertação, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso direito de culto, Ele é a porta de entrada para nós prestarmos cultos ao Senhor. Eu queria destacar 7 pontos importantes. Rápido, por favor, 7 pontos importantes sobre a Páscoa e Jesus nela. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Qual é o centro, o foco da Páscoa? Salvação, libertação e cura. Amém? Qual é o âmago da nossa vida? Cristo. Jesus é o centro, é o foco central da nossa vida. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou fazer uma crítica aqui a todos nós, inclusive me incluo no meio dessa crítica, né? Eu me incluo no meio dessa crítica aqui porque nós precisamos entrar na casa do Senhor com esta mentalidade. Como nós deveríamos estar aqui, nos apresentarmos aqui à noite? Com a mente de todos nós em Cristo. Você deveria sair de casa, tomar banho e falar assim: eu vou estar com Jesus. Eu tenho um encontro com Jesus hoje à noite. Nesse encontro eu vou cantar, eu vou louvar, vou ofertar louvores de adoração, vou entregar minhas primícias, meus dízimos, minhas ofertas, tudo em prol de adorar a Cristo Jesus. Tudo com o propósito de adorá-lo em espírito e em verdade. Tudo tem cunho de adoração, tudo tem essência de adoração. Você não pode fazer nada na casa do Senhor, você não pode prestar adoração, levantar a mão, você não pode, se o teu propósito não for Cristo Jesus. Não tem. Cristo Jesus virou o foco central de nossas vidas, virou o centro mais importante das nossas vidas, e nós precisamos ter consciência disso. Amém? Então o âmago da Páscoa é o grande amor e a graça de Deus derramado sobre todos nós. E essa graça, ela se manifesta em que Cristo se entregou por nós. Agora preste atenção. Eu queria trazer uma coisa importante para a igreja. O que Cristo realmente veio manifestar? Ele é Deus como pessoa, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus. Amém? Mas o que Cristo é? O corpo de Cristo em si, o que Ele é? Ele é um depósito cheio, inundado, jorrando, borbulhante do grande amor de Deus por todos nós. Alguém uma vez perguntou para mim: pastor, por que as pessoas não estão ministrando cura?
por que que no seu, apesar que a gente já viu aqui na igreja morto ressuscitar, né? Eu já vi cego aqui na igreja enxergar. Eu já vi isso acontecer aqui. Mas por que não acontece mais? Um dia eu perguntei, Senhor, será que é porque a gente precisa jejuar mais? Senhor, será que é porque nós precisamos orar mais? E eu orando, nós estamos num propósito de 40 dias de oração aqui na igreja. E eu comecei a analisar, a pensar, e no dia que eu estava orando aqui, ontem eu estava orando aqui, eu falei, Senhor, me mostra o caminho para que haja mais cura, para que haja famílias libertas, para que o inimigo não tenha tanto poder destruidor sobre as pessoas. Porque a gente reage bem quando diz assim, o cara ali está coxo, ele é aleijado, você botou a mão, ele curou, andou, o cego chegou, maravilha, querido, mas eu quero perguntar, dali para frente, como é que está a família dele? Ele está comendo? Ele tem conta para pagar, ele não tem uma vida para viver? Não tem? Então existem milagres acontecendo dentro da igreja que nós precisamos entender. Mas eu perguntei, Deus, o que a gente faz para que nós venhamos ver mais do Senhor? E o Senhor foi claro comigo ontem à noite aqui. Se transforme, me permita transformar você num depósito do meu amor. Está faltando amor no meio do meu povo. Eu, como é isso? Eu falei, pois é. Quer ver uma coisa, Paulo? Tem hora que você não se irrita? Sim, eu me irrito. Então, esse espaço da irritação, a irritação achou espaço dentro de você, porque meu amor não é pleno em você. O cara está lá pregando a mão de Jesus. Pum, pum. Jesus grita de dor e diz assim, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Jesus era o depósito do grande amor de Deus em plenitude total. Dentro de Jesus não cabia. Se tentasse botar um pouquinho de raiva, ela ia cair. Aí eu viajei na maionese, falei, então me enche disso. Falei assim, você quer isso? Você sabe as consequências disso? Falei, talvez alguém, o diabo, me mostre as consequências. As pessoas vão te irritar mais, as pessoas vão te aborrecer mais, as pessoas vão te fazer tudo, o diabo vai fazer de tudo para tirar você do foco. Mas eu prefiro ouvir a consequência que eu quero ouvir. Os coxos vão andar, os cegos vão enxergar, famílias serão salvas, lares serão transformados. Não vou ver mais crentes dentro da minha igreja aqui brigando de birra um com o outro. Não vai haver espaço no teu coração para ficar arranhadinho com o irmão. Porque arranha, o que arranha é carne, eu quero ver se arranhar o espírito. Arranha o espírito. Então, se você se sente arranhado, se você se sente magoado, se você se sente ferido, é porque tocou na carne, é carne que sente isso. Pastor, você está querendo nos ensinar que nós não devemos sentir nada? Sim, é isso mesmo. Chega de ressentimento, chega de mágoa, chega de rancor, e que nós venhamos nos curvar diante de Deus e deixar Ele nos transformar em grandes depósitos do seu amor, do seu grande e maravilhoso amor. Porque a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos, o dia que vocês se encherem do gozo que eu tenho, da alegria que eu tenho, vocês não sabem o que eu sinto.
Eu sinto uma alegria, um gozo que nada pode roubar. E nós precisamos, se você parar, queridos, aqui e começar a perguntar um por um, me diz aqui teu ressentimento, ele vai dizer, por que fulano fez isso comigo? Sabe por que fulano fez isso com você, meu amigo? Porque é da natureza humana fazer o mal, é da natureza humana arranhar os outros, é da natureza humana ferir as pessoas, é da natureza humana trair pessoas, é da natureza humana pisar nas pessoas, é da natureza humana passar sobre as pessoas, é da natureza humana a falta de consideração e a falta de respeito, mas é da natureza divina suportar tudo isso e perdoar tudo isso. E eu estou cansado desse humano, eu estou cansado desse estádio humano, eu quero que o divino se manifeste em minha vida. Eu quero perdoar quem me ofende. Porque quem disse que a proposta de Jesus seria possível? Quem disse que a proposta de Jesus é possível? Quem disse? A proposta de Jesus é milagre. A proposta de Jesus é sobrenatural. A proposta de Jesus, ele diz, se crer, verás a glória de Deus. E o que é ver a glória de Deus? Alguém imagina, eu quero ver a glória de Deus, imagina uma luz. Ver a glória de Deus é amar a pessoa instantaneamente, aquela que acabou de te trair. É isso aí, tá vendo, meu filho? Não é, meu amor? Ele deu um aleluia tão lindo aqui, com a carinha pensando em chorar ali, tão lindo. Esse menino está cheio do Espírito Santo. Você imaginou nossas crianças dizer para nós assim, eu não quero descer para a salinha, mamãe, eu quero ouvir o pastor pregar. Você já imaginou nossas crianças dizendo assim, eu quero ficar falando em línguas e ser cheio do Espírito Santo? Você acha que isso é impossível? Não é impossível, porque nós temos a pessoa mais competente dentro dessa igreja para promover isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele pode promover isso dentro de nós. É possível. É possível isso acontecer. É possível isso acontecer. A Páscoa significa passar sobre. Isso é, o mal não entra, a morte não entra, o pecado não entra, porque o sangue está sobre nós. E se o sangue estiver sobre nós, a raiva não vai entrar, o ódio não vai entrar, a separação não vai entrar. Mas você quer deixar isso acontecer? Você quer isso para a tua vida? Ou você vai ficar aqui hoje se angustiando por causa da conta que você tem que pagar? Por causa das dívidas que você tem, por causa dos problemas que você tem, e você acha que Deus não pode resolver? O maior pecado que um crente comete não é adultério. O maior pecado que um crente comete não é fornicação. O maior pecado que um crente comete é não confiar em Deus. Porque o crente que confia em Deus não vai pecar em nenhuma área. Eu quero desafiar cada membro dessa igreja, todos os cultos estarei fazendo isso, a você confiar cegamente em Deus, a se entregar cegamente nas mãos dele, a pedir a Deus, Senhor, me faça um depósito do seu amor. E a hora que você sentir raiva, você vai dizer, eu não quero isso dentro de mim. A hora que você sentir mágoa porque alguém fez alguma coisa que não lhe agradou, você vai dizer, eu não quero mais essa porcaria dentro de mim.
Ah, fulano me magoou. Não importa, eu quero sentir o amor de Deus. Rapaz, você é louco? Eu quero ser louco. Eu quero andar o dia inteiro chorando, falando em línguas, cheio da presença de Deus e dando meu amor para as pessoas, ministrando meu amor e minha graça para as pessoas, porque eu quero estar pleno, eu quero ser a luz de Deus. Todo mundo canta que quer ser um farol. Você quer ser um farol? Esteja aceso 24 horas. Sabia que farol fica aceso de dia? Os faróis mesmo de alto mar aí e tal. Eles ficam acesos. No outro dia eu vi um farol aceso de dia no mar. Eu estava no mar. No outro dia não, tem um bom tempo. Eu vi o farol aceso de dia. Por que ele fica de dia aceso? Porque farol não pode se apagar. A luz dele, a luz do sol, que é Cristo, pode ofuscar a nossa pequena luz, mas devemos estar sempre acesos, mostrando às pessoas uma direção. Segundo ponto, o propósito do sangue aplicado na vega das portas para salvar os primogênitos. Olha o que o pai fazia. Era dever do pai passar o sangue na porta da sua casa. Eu quero que as crianças agora peguem seus pais, aí fiquem perto do papai e mamãe aí, as crianças. Diga para os seus pais agora, papai. Diga lá, criança, papai, conserva o sangue de Jesus lá em casa, senão eu posso sofrer. Então o papel do sacerdote é conservar pela oração, pela sua autoridade na presença de Deus, o sangue do cordeiro na porta, para que o mal não entre. Então se o mal entrar na tua casa, porque você tirou o sangue da verga, porque você não acredita que o sangue de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Diga assim: o sangue de Jesus na minha casa é a garantia total e plena de que o mal não pode entrar. Glória a Deus. O mal não vai entrar na tua casa, mas é você que tem que conservar o sangue na tua entrada. Terceiro ponto, o cordeiro era um sacrifício de serviço, não era simplesmente uma morte, mas era um serviço. Jesus nos prestou um grande serviço. Qual foi o serviço? Morreu por nós. Todo mundo aqui nessa igreja, em todas as comunidades, em todas as igrejas, deveriam sair todos os dias, em todo instante, com seus corações de casa gratos, com o coração dentro de casa felizes. Por quê? Porque sabe quando teu filho chegar assim: papai, uma casa de gente simples, está faltando comidinha para mim. Meu filho, fica tranquilo que o sangue de Jesus está aqui nessa casa e todas as bênçãos estão abertas a entrar aqui. Você ensinar teu filho isso, você comentar com teu filho isso, você revelar para o teu filho dentro da tua casa e dizer para o teu filho: fique em paz, meu filho, porque Jesus está aqui no nosso meio. Jesus é o Senhor do nosso lar, Ele é o dono da nossa casa, Ele morreu por você. Teu filho precisa ouvir da tua boca, pai, que Ele, Jesus Cristo, morreu por ele também. Ensine para o teu filho as histórias de Jesus.
Ensine para os teus filhos e conte para eles alegremente o que Jesus fez. Pegue a Bíblia e lê as parábolas, as histórias e conte, para que Jesus fique vivo dentro do teu filho e o sangue dele se conserve na verga da tua casa. Quarto ponto: o cordeiro tinha que ser macho, separado para a morte, tinha de ser sem mácula, isso é sem pecado. Amém? Jesus viveu sem pecado. Jesus falou para os seus discípulos assim: eu me santifico por vocês, eu me separo por vocês. É por vocês que eu me separo. É por vocês que eu estou morrendo. Isso era um ato de amor. Isso era uma declaração de alguém apaixonado. Eles não entendiam por que morrer por mim. Eu vou ter que morrer um dia. O que eles não entendiam, talvez, e muitos não foram entender, só foram entender mais tarde, que a morte de Jesus estava abrindo uma porta para o céu, para ser chamado filho de Deus e ter uma entrada direto na presença do Pai. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e chegamos à graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: não há desespero, há um sumo sacerdote. Recorre a Ele, fale com Ele, peça misericórdia dEle, peça compaixão a Ele, porque Ele está prontinho para socorrer. E se você achar, diga, se você achar que o teu pecado é grave demais, saiba, Ele te entende. Ninguém pode te entender como Ele. Só Ele pode te entender. Amém? Segure alguém assim, do teu lado, as pessoas que estão do teu lado, diga assim: não tenha medo, você está perdoado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas não deixe as coisas serem banalizadas na tua vida. Não vulgarize o que Jesus fez. Se agarre a Ele, se apegue a Ele, abrace Ele. Leve isso a sério. Outro dia eu perguntei: Senhor, por que nós estamos frios às vezes? Ele falou: porque o amor não tem penetrado com facilidade dentro do coração de vocês. Senhor, mas meu filho, o que vai fazer você sentir a minha presença, tudo, é você abrir espaço para se tornar um grande depósito do meu amor. Se deixe encher pelo meu amor, que você vai sentir tudo que eu quero que você sinta, e ainda mais, vai ouvir a minha voz, vai ter força para obedecer. 5. Quer ver? Aqui no 5 diz isso: alimentar-se do cordeiro representava identificação da comunidade de Israel com a morte do cordeiro, morte que salvou eles da morte física.
A morte de Jesus nos salvou da morte espiritual. Comer do pão e beber do cálice é comer e beber da natureza de Jesus. E qual é a natureza de Jesus? A natureza de Jesus consistia em quê? Na grande manifestação do amor de Deus. Quando eu como do pão e bebo do cálice com fé, crendo, discernindo o corpo de Cristo, eu estou comendo e bebendo do grande amor de Deus que foi manifesto em Jesus. Seis, a aspersão do sangue nas vergas da porta, efetuado pela fé e obediência. Hoje você não tem um balde cheio de sangue para passar na porta. Mas você pode ter fé e crer que a tua casa está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sua mulher, seu filho, sua casa, sua bênção está ali. Chegam em casa hoje, banquem os loucos em casa, façam isso. Bate o pezinho em casa e fala: Senhor, eu estou estabelecendo a minha casa hoje o teu reino, e a minha casa hoje, em nome de Jesus, está lavada pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está na verga da porta. Você vai perceber que o teu comportamento vai mudar, as atitudes vão mudar, por quê? Mas faça por fé. Porque se você banalizar, sabe onde é que dá a maior tristeza minha? Eu acho que no coração de Deus a gente não pode explicar, né? É a falta de reverência, de respeito pelas coisas de Deus. A falta de temor. A banalização. O crente sai da igreja, ele vive lá fora como se Deus não existisse. Para pensar. Se Deus existe e vê todas as coisas e sabe de tudo, como é que eu saio daqui, vou para ali e vou fazer alguma coisa errada? Se eu sei que Ele está me vendo. Uma vez o cara falou assim para mim: pastor, eu entro no meu quarto, tranco a minha porta, ninguém está me vendo. Meu querido, no teu quarto, quando você entra e tranca a porta, de luz acesa, luz apagada, você tem um monte de demônio te observando, um monte de anjos te observando, e mais ainda, os olhos de Deus te vendo. Você está sozinho quando? Quem? Pastor, demônio? É os demônios que estão doidos para te pegar. Demônios que estão designados pelo inferno para te levar à queda. Demônios que estão designados para acabar com você. E que não faz isso por causa da graça e misericórdia de Deus. E você ainda peca debaixo do nariz de Deus. É onde nós deveríamos chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua graça e obrigado pela tua misericórdia, porque o Senhor não me deixa ser destruído no meio das minhas fragilidades. Para finalizar, o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com pães ázimos. Isso é, o pão ázimos hoje é a palavra de Deus sem heresia. Isso é, você tem que se alimentar de Cristo, da natureza de Cristo, se alimentar do caráter de Cristo, se alimentar do grande amor dele, se nutrir do caráter, da personalidade de quem Cristo é, se nutrir da sua divindade. Porém, você tem que também se alimentar da palavra de Deus sem heresia. A Bíblia é pura, simples e clara. Porque essa é a verdade. A gente vai fazer o quê? Eu não tenho outra coisa para ensinar vocês, eu não sei isso. Podia facilitar, né, irmãos? Pois é. Deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui. O que você acha de um texto bíblico não me interessa. O que me interessa é o que o texto diz e o que o Espírito Santo quer revelar dentro dele. Tem muita gente que pega um texto bíblico, eu conheço filosofia bíblica, então é horrível. Você pega os filósofos malucos aí, teólogos, filósofos, que só Jesus. Ah, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, e começa a explicar segundo o que ele acha.
Isso é pão com fermento, meu irmão. Quando a Bíblia diz que só Jesus salva, é só Jesus salva. Outra coisa, pastor, eu acredito um pouco que está no velho, que está no novo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Bíblia, palavra de Deus, é o que está no Gênesis, Apocalipse. Tudo isso é palavra de Deus, sem tirar e nem pôr. Então, se você acredita no velho, eu não acredito não, você não acredita em nada. Você quer acreditar no que você quer. Bíblia, Gênesis até Apocalipse. Completa. Quem vai tirar? É negócio de lei, não é comigo. Quem sai? Toda a Bíblia, a graça está dentro da lei. Tudo está dentro da lei. Não existe Bíblia nenhuma sem a lei, sem a Torá. A Torá é a palavra de Deus. Dali saiu os profetas, dali saiu os ensinamentos, dali está tudo. Jesus, quando encarou o diabo lá no deserto, ele usou o livro de Deuteronômio. Então, meu filho, se apaixone para a Bíblia, começa a ler ela de Gênesis e Apocalipse e cai na real, ela é a palavra de Deus. E quem tentar fugir disso é herético, é doido. Amém? Eu falo assim meio bravo, não sou bravo não, tá, irmão?